Então, pessoal, o primeiro desenho aí do nosso capítulo 10, né, que faz parte da atividade, né, da disciplina de projetos de máquinas térmicas e hidráulicas, a gente tem essa figura, né, que ela é repartida em duas partes. Na primeira parte, a gente tem, né, o traçado da projeção da parte do rotor de simples curvatura rebatida no plano vertical, né, aqui o inicial, e B, a gente tem os planos aí, né, que seriam os detalhes de fabricação. Essa figura aqui, ela basicamente representa como se fosse o contorno meridional, né, do nosso rotor, ou a vista meridiana, né, que é o do perfil, né, do canal de escoamento. Ela não vai representar, né, a nossa geometria da pá em si, por exemplo, a curva, o ângulo e tudo mais. Isso a gente vai estar fazendo aqui no próximo desenho, beleza? Então, aqui no nosso primeiro painel aqui de imagem, a gente vai ter o perfil hidráulico puro do canal, né? Que vai representar o canal de escoamento, né? Do plano meridional. E aqui a gente vai definir os contornos que são suaves à parede, né? Então, o disco traseiro aqui e a cobertura, onde que o fluido vai estar passando, né? E ele não vai mostrar o metal sólido, não tem nenhuma eclosão aqui que ocorre. Aí já aqui no B, a gente tem um detalhamento construtivo, né? Que a gente tem essas outras medidas aqui, que são os detalhamentos de fabricação, que é estrutural, né? E já tem as partes sólidas, né, onde que a gente vai mostrar onde vai ter o metal, né, do rotor, já com a inclusão já cruzada, né? Vai delimitar as espessuras estruturais aqui. Beleza? Mas vamos atentar aqui no primeiro, que esse aqui é mais importante, para a gente estar podendo entender. Show? Eu vou estar usando aqui o SolidWorks para estar acompanhando e os dados que a gente coletou aqui, né, no nosso trabalho. Para começar, a primeira coisa que o trabalho passa para a gente, né, ele fala para a gente traçar a reta H e V, sendo H aqui o nosso plano X e o Y. A primeira questão que a gente vai fazer lá no Solid é, já adiantando um pouco os comentários, vamos ter uma linha de centro aqui. A gente vai ter que ter essa linha, que seria relativa a essa linha H. Eu vou criar até uma linha aqui mais estendida, né, para o outro plano aqui. E eu vou fazer mais outras linhas aqui só para apoio, que aí depois a gente vai entender, né, por quê. Fazer um esboço bem grosseiro aqui, não chegando no final, beleza? Sem coincidir nada. Aí, o que que a gente tem? A gente precisa conhecer o nosso diâmetro 5, nosso diâmetro 4, nossa espessura B5, nossa espessura B4, de início. Os raios R1 e R eles vão sair da nossa relação aqui direta, tranquilo? Agora a gente vai passar para os nossos dados. Primeira coisa que tem que saber é o meu diâmetro 4, que é relativo ao D3, que é o da entrada, né? Eu obtive que o valor de 68,9, né, milímetros aproximadamente, vamos trabalhar em milímetros, porque o nosso B5 tá, B4 e B5 tem milímetro também. Então, eu tenho aqui que seria o meu D4, né, que seria 68,9, só que o que a gente está considerando é o dobro, né, do que seria a nossa entrada aqui. Então, vou pegar o meu valor de 68,9 e dividir por 2, que eu tenho a minha entrada aí de D4. Outra medida que a gente vê, que é uma medida, perdão, uma medida maior do nosso projeto, seria relativa a 5. Nossa 5 aqui, a gente tem 282,3 milímetros. Então, já tem 282,3, vou dividir por 2. Obtive aí meu valor, né? Deixa eu só estabelecer essa linha aqui, que ela é uma boa referência para mim. Beleza? A primeira coisa que eu consigo ter uma linha construtiva aqui, eu já tenho que esse ponto até esse ponto aqui, ele já é uma linha reta, que a gente consegue ver lá no nosso desenho. Eu tenho essa reta aqui que vai direto, né, da nossa altura B4 até o final da nossa D5 aqui. E uma coisa importante ao nosso B5 aqui em cima, que eu já consigo estar traçando também. O B5 ele tem uma condição, né, que foi aplicada nos projetos, que caso ele desse menor que 10 milímetros, a gente deveria considerar, né, um comprimento aí de 10 milímetros de padrão. Então a gente já vem aqui, né, no caso meu deu menor, meus cálculos, então eu tive que fazer consideração de 10 milímetros, beleza? É pedido também que em dado momento aqui a gente tem uma linha aqui que é a linha chamada de B4, como a gente pode ver aqui no desenho, a linha B4, que ela vai estar gerando, né, a ligação direta da extremidade do B5 até o B4, ela vai gerar essa reta T. Então, aqui o nosso B4 a gente tem aqui que é igual a 19,99. Vamos lá então. Então, nosso valor aqui, deixa eu aqui para cá, 4, 19,99. E agora a gente faz uma ligação aqui de uma linha estrutural também, né? De construção, dessa reta T. Essa reta T que, por enquanto, a gente não vai estar trabalhando diretamente é, na altura dela, porque a gente precisa fazer uma correção que seria do ângulo R, R, R e R1, né? Perfeito.
A primeira coisa que a gente consegue fazer é definir R1. Como a gente vê aqui no roteiro, eu preciso fazer concordâncias da reta HV com o raio R1. Então, essa aqui é bem tranquilo da gente fazer. Para trabalhar, por mais que a gente tenha a ferramenta de fazer o arco, né, eu acho interessante trabalhar com um círculo, que a gente consegue trabalhar com o raio direto. Fiz um círculo um pouco grande aqui para a gente ter uma noção. Então, a gente precisa fazer a concordância com a reta H, né, que seria essa aqui da vertical, e a reta V, né, que seria, perdão, a vertical que seria V e a horizontal que seria H. Eu vou estender a minha reta H aqui para a gente conseguir fazer essa concordância mais tranquila, sem unidade. Basicamente, então, eu vou pegar a tangente do meu círculo, clicar aqui nele, vou clicar na minha reta, vou tangenciar ele, e a mesma coisa eu vou fazer aqui, né, com a minha linha de baixa referência. Mas a gente tem que tomar uma consideração muito importante, que note que o fim do curso do círculo, que seria um quarto dele, ele fecha perfeitamente aqui, né, que seria o raio direto, né, ou não, dele, mas basicamente a concordância do final desse raio, desse círculo, ele está batendo bem em frente aqui com o final da minha linha R4. Então, uma boa consideração para a gente, se a gente quer uma linha de construção, a gente consegue estar basicamente, né, limitando, né, esse limite do nosso círculo. Então, vamos estar colocando ele basicamente aqui, ó, em concordância, por enquanto, porque aí eu vou ter uma boa referência, né, do que seria uma curvatura suave, né, basicamente, de converter essa linha reta para outra potencial reto de carcaça que eu teria que ir reto também. Beleza? Vamos tornar isso uma linha construtiva, porque a gente não tem essa estrutura ainda. E agora a gente consegue estar traçando o nosso valor de R1, RE, né? R1, perdão, é o RE. Então, a gente não tem ele também, mas a gente precisa fazer uma determinada concordância aqui, que é basicamente como o roteiro mesmo diz, né? Novamente, reforçando o roteiro. O R1 tem que estar da reta T horizontal que passa pela extremidade D4 com o raio RE. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente gera essa concordância aqui com essa reta T e eu preciso ter uma relação com que passa em D4, né, que seria essa linha direta aqui dessa altura, com raio interno. Então, basicamente, eu posso chamar, fazer uma concordância mais certeira, dando essa aqui, a grandeza desse esboço aqui, né, que seria dividido por 2. Eu traço uma linha de construção também nesse causa uma concordância desses dois círculos aqui e caso esse círculo com a minha altura, né, de limite de D4. Então também que eu teria, vamos tirar essa construção desse círculo. Então basicamente o que eu acabaria aqui, eu não tenho isso, eu não tenho essa parte aqui para a gente tirar essa curvatura. E aqui nesse círculo a gente teria esse raio aqui. Então basicamente o nosso esboço retornaria, né, esse formato aqui que coincide com o que a gente tem no apêndice A aqui dessa figura. É, com essas considerações, a gente consegue estar fazendo o esboço, né, e encontrar esses valores de R e de RE. Tranquilo?